O relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, está no Brasil para investigar denúncias de violações à liberdade de expressão feitas por parlamentares de oposição. Porém, os casos que a oposição considera violações da liberdade de expressão estão sendo combatidos com a apresentação de fatos concretos de como a extrema-direita utiliza a desinformação para abalar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Nesta quarta-feira, o relator da Organização dos Estados Americanos, na qual o Brasil é membro, se reuniu com senadores onde recebeu o relatório das investigações do Congresso Nacional sobre os ataques às sedes dos três poderes, em 8 de janeiro de 2022. Ou seja, o nosso relatório ele foi um relatório conclusivo que eu entrego ao senhor neste momento com os meus colegas, né? Que são, na verdade, três volumes, né? Volume 1, volume 2 e volume 3. Segura aqui, gente. Temos, portanto, aí um pouquinho de material para o senhor ler, né? O relatório entregue pela senadora do PSD do Maranhão, Elisiane Gama, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, foi apenas uma amostra do combate à desinformação da extrema-direita no Brasil. Agora, no início do governo do presidente Lula, nós tivemos, então, a ida de um grupo de parlamentares da extrema-direita fazendo a apresentação de um relatório de que estaria acontecendo no Brasil ataques à liberdade de expressão. E eu não vou repetir, porque os meus colegas já fizeram, inclusive, um relato histórico do que nós já vivenciamos no Brasil. Em função de todos esses ataques que nós, na verdade, vivenciamos, houve um aprimoramento da legislação brasileira em relação a fake news. E aí nós tivemos, e a Jandira Fegali lembrou muito bem, não é? Uma substituição da Lei de Segurança Militar, que é uma lei que data do período da ditadura militar no Brasil, para que nós pudéssemos brecar o avanço de fake news no Brasil. Inclusive hoje a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro se dá por conta disso, né? De uma apresentação, de uma instabilidade, sem apresentar para isso nenhuma prova do processo de segurança eleitoral no Brasil, né? Do voto eletrônico. Então esse aprimoramento da fake news, da lei da fake news, ela se deu para brecar esse avanço da fake news, porque a mentira, ela evidencia o que nós acompanhamos aqui no 8 de janeiro. Então esse é um cenário que nós vivenciamos no Brasil. Ou seja, hoje nós estamos vivendo isso mais uma vez, mas não mais, é um fato estimulado, não é? Pela autoridade máxima do Brasil, que é o presidente da República, o presidente Lula atual, ele combate, na verdade, a fake news no Brasil. Então é esse o cenário que nós estamos hoje vivenciando. E no relatório da CPMI, doutor Pedro, nós colocamos exatamente todos esses elementos. Nós fizemos uma investigação apurada, aprofundada, que tivemos o indiciamento de 62 pessoas, dentre elas agentes políticos, integrantes da alta cúpula das Forças Armadas do Brasil, dentre eles generais 4 estrelas no Brasil, e que nós tivemos apenas menos de 3 meses de investigação, e nesse pouco espaço de tempo, a CPI, 5 meses. Durante esse pouco tempo de investigação, nós não conseguimos aprofundar como gostaríamos, mas a Polícia Federal vem confirmando dia após dia o que consta no nosso relatório. Então, eu quero finalizar a minha fala entregando ao senhor esse relatório e dizendo que, nas investigações da Polícia Federal, nós tivemos mais recentemente o indiciamento de 38 pessoas, dentre elas nós tivemos 14 pessoas, não me foge a memória, que também constam no nosso relatório, dentre eles o ex-presidente da República. Jandira explicou as alterações que garantiram o aumento da segurança eleitoral no país e denunciou a condução do governo Bolsonaro durante a pandemia, que poderia ter evitado milhares de mortes. E eu gostaria de dar alguns dados assim que me parecem importantes para a sua reflexão. Nós estamos fazendo este ano 37 anos da Constituição brasileira. Nós já conseguimos aqui derrubar algumas leis da ditadura militar, como a Lei de Segurança Nacional, que foi alterada, né?
E nós temos uma legislação eleitoral que é muito precisa, muito clara em relação ao tipo de votação que nós fazemos no Brasil e que tem sido reconhecida no mundo todo como uma eleição lícita, transparente, íntegra e auditável, né? Eu queria registrar aqui que eu sou médica e queria começar pela pandemia, porque o senhor é especializado em direitos humanos e sabe que não há direito absoluto para nada, tudo tem regra, não há direito absoluto, né? Tudo tem regra para o trânsito, regra para as relações pessoais, regra para o casamento, regra para tudo tem regra. E a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. Eu não posso usar a tribuna da Câmara, por exemplo, para fazer uma fala racista, porque isso no Brasil é crime. Eu não posso fazer uma fala misógina ou LGBT-fóbica, porque isso é crime no Brasil. Eu não posso erguer a bandeira do nazismo, isso é crime no Brasil. Então, eu não posso violar a Constituição brasileira, principalmente para cometer crimes. Esse direito não é liberdade de expressão. E na pandemia, por isso eu comecei por ela, nós perdemos aqui 700 mil brasileiros. E todos os especialistas, todos os cientistas, todos que lidam com o direito sanitário e com a vida sanitária brasileira sabem que nós poderíamos ter evitado 500 mil mortes. E por que isso aconteceu? Porque a extrema-direita no governo brasileiro negou a ciência e divulgou falsas informações sobre como enfrentar a pandemia. Não uso de máscara, não isolamento social, falou contra a vacina, divulgou medicamentos ineficazes no Brasil. Isso é crime, isso não é liberdade de expressão, né? Todos nós aqui sabemos que foi constituído no Palácio do Planalto, ao lado do gabinete do presidente, uma coisa chamada Gabinete do Ódio, que era uma estrutura de comunicação digital para exatamente ajudar a difundir essas mentiras e essas falsas informações à sociedade. E nós tivemos um quadro pandêmico que é proporcionalmente o maior número de mortes no mundo. Não em números absolutos, mas em números proporcionais. E nós tivemos aqui um campeonato que nos envergonha. Foi o maior número de mortes de mulheres grávidas na Covid. Então eu começo por aí porque é importante mostrar que o direito à vida e o direito à saúde é um direito humano fundamental. E isso foi violado no Brasil. Muitas outras situações que nós vivenciamos aqui, de agressão a jornalistas, agressão a ativistas de direitos humanos, morte de pessoas ativistas. Aliás, a Comissão de Direitos Humanos da OEA tem lá 3 processos, né, que entraram. Entrou a denúncia em 2020, entrou em 2021 e entrou em 2022. Eu até lamento que a comissão não tenha vindo aqui em função dessas denúncias, né? Poderia ter vindo antes, né, para apurar, porque talvez a gente tivesse evitado uma situação que se escalou no Brasil, né? Eu lamento que vocês não tenham vindo aqui nessas denúncias, né? E acabaram vindo agora por uma provocação da extrema-direita brasileira. O deputado pastor Henrique Vieira detalhou a tentativa de golpe e explicou como a extrema-direita opera no Brasil. Antes de toda materialidade que a nossa CPMI conseguiu sob a condução da senadora Elisiane, há uma materialidade que demonstra que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Na minha opinião, com muita consistência, com muitas provas. Mas eu quero começar e fazer uma fala breve antes disso. Porque a extrema-direita no Brasil é o grupo político que imagina que não houvesse nenhuma investigação sobre a tentativa de golpe. O próprio discurso deliberado, intencional e público desse grupo político é, por exemplo, de defesa da ditadura militar que aconteceu aqui de 1964 a 1985. Ou seja, é um grupo político que abertamente diz que este regime, em que há um consenso de que foi arbitrário, ilegal, torturou, matou, desapareceu com pessoas, censurou. Esse regime, imagina que não houvesse investigação nenhuma. Este grupo político exalta este regime.
diz que este é um modelo democrático que aconteceu no Brasil de 64 a 85. O maior líder da extrema-direita no Brasil abre aspas para ele. Disse publicamente: o erro da ditadura foi ter torturado e não matado. Então, esse é o grupo político que hoje diz que o Brasil estaria, em tese, num momento de fragilidade democrática. Quem diz isso? O grupo que defende abertamente a ditadura militar de 64 a 85. Até aqui não usei nenhum argumento sobre as investigações. Esse é o grupo político que abertamente despreza e diminui a luta de negros, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTs, camponeses, religiosos de matriz africana, despreza lutas destes grupos e agora, indo ao ponto, sempre desprezaram abertamente os direitos humanos. Abertamente. Eles usam até a seguinte expressão: direitos humanos para humanos direitos. Numa lógica moral de que se você é um cidadão de bem, então você deve ter direitos garantidos. Se você não é um cidadão de bem, na definição dele sobre o que é ser cidadão de bem, se você não se encaixa nesse formato moral, então você não deve ter direitos garantidos. Então eu quero começar por esse ponto. Esse grupo sempre defendeu abertamente a ditadura, sempre desprezou a luta de grupos historicamente massacrados e sempre desprezou o próprio conceito de direitos humanos. Militantes históricos de direitos humanos são perseguidos como se fossem, chamam, defensores de bandidos. Esse é o grupo político que a extrema-direita representa no Brasil. E especificamente sobre o que aconteceu em 22, e para concluir, a nossa CPMI demonstra com muita consistência, conforme a Jandira falou, que houve uma progressão numa série de testes e tentativas para impedir a legalidade democrática. Começa até no segundo turno. Antes do resultado eleitoral, por exemplo, com o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, aumentando o número de fiscalizações e abordagens na região Nordeste, no dia do segundo turno, um lugar onde, historicamente, o Lula tem mais votação. O superintendente da PRF ficou provado de que ele conduziu a abordagem da polícia para dificultar. Um senador foi abordado, eu esqueci agora o nome dele. Ele relata isso na CPMI, que ele foi um dos abordados. Ficou muito evidente o quanto houve uma intencionalidade no segundo turno. E o outro elemento que eu quero destacar, que a Jandira também falou, é o chamado gabinete do ódio, que se estruturava dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, computadores dentro do Palácio do Planalto e alguns do Senado, que disparavam notícias falsas e campanhas de calúnia e difamação, porque aqui eu quero defender uma tese para concluir, que não é uma tese minha, obviamente, mas que eu concordo. Os golpes contemporâneos não precisam de canhões e armas num primeiro momento. Você cria uma cultura bélica de desinformação. Você radicaliza uma parte da sociedade por meio da massificação de notícias falsas, caluniosas, que incitam o ódio. O resultado disso é carro-bomba do lado do aeroporto. O resultado disso é homem-bomba na porta do STF. Ou seja, você vai derretendo as instituições democráticas dentro das instituições democráticas. Exemplo, Bolsonaro como presidente da República questionando a validade das urnas antes das eleições. É o presidente questionando o método que o levou a ser presidente.
Ao mesmo tempo que você vai tensionando as instituições democráticas, dentro das instituições democráticas, você usa milícias digitais de maneira intencional, robotizada, para massificar informações que na pandemia levaram à morte de milhares de pessoas e que no contexto de 22 radicalizou parte da sociedade para ficar fazendo acampamentos em frente aos quartéis e chegar aqui no dia 8 de janeiro numa perspectiva de golpe. Então, esta é a extrema-direita que abertamente defende a ditadura, que abertamente despreza a luta de grupos minoritários, que abertamente despreza direitos humanos e que utiliza das instituições democráticas contra as instituições democráticas, distorcendo o conceito de liberdade de expressão e utilizando milícias digitais para radicalizar parte da sociedade na dinâmica do ódio e da violência. É isso que nós enfrentamos e aí está, na minha opinião, o verdadeiro risco para a democracia no mundo e no Brasil. Só uma questão que eu esqueci de realçar é que o resultado final do relatório da CPI coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro como comandante do processo golpista. E a Polícia Federal chegou à mesma conclusão, ele como comandante do processo golpista, na investigação que foi entregue à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. O representante do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotile, participou da reunião e alertou os ataques às instituições democráticas pela extrema-direita. Um dos aspectos mais alarmantes desse cenário, senhor relator, é a instrumentalização da liberdade de expressão por grupos radicais e antidemocráticos, como muito bem lembrado aqui pela deputada Jandira, Humberto Costa e o deputado Henrique Vieira. Tá. Essa deturpação tem sido utilizada como pretexto para disseminação de desinformação, incitação à violência e ataque sistemático às instituições democráticas. Por sinal, esses grupos apoiadores do governo anterior ressignificaram o conceito de direitos humanos e da liberdade de expressão. Se apropriaram de estruturas de Estado e de instituições para promover um discurso ressignificado do que são os direitos humanos e o que é a liberdade de expressão, para destruir a liberdade de expressão e os próprios direitos humanos. É importante dizer, relator, que um levantamento feito por algum instituto, que eu tento localizar aqui, mas eu posso depois lhe passar, 90% das pessoas pesquisadas, né, acreditam receber e acreditam nas fake news, acreditaram nas fake news. 90% dos brasileiros admitem ter acreditado em fake news. É da Agência Brasil, tá? Então, o risco que nós enfrentamos não se restringe à liberdade de expressão em si, mas abrange toda uma estrutura de proteção dos direitos humanos no Brasil. As informações que os meus colegas parlamentares compartilharam aqui hoje com o senhor mostra que a escalada da desinformação é um problema regional e que impacta diretamente o exercício da liberdade de expressão, além de outros direitos e da própria democracia. Há ações coordenadas de redes de desinformação, sobretudo operada por atores da extrema-direita em países da América Latina, mas especialmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Desinformação que buscam a destruição de políticas públicas que valorizam a diversidade, valorizam a democracia e as liberdades. É importante lembrar que recentemente, nós tivemos aqui no Brasil um dos parlamentares, que eu não sei se o senhor esteve com ele ontem, o Nicolas Ferreira, que disseminou uma desinformação a respeito do PIX, né, que é uma política importante de controle sobre sonegação de impostos no Brasil, e com todo o apoio dos algoritmos, ele atingiu marcas históricas
provocando uma grande desinformação na sociedade brasileira, o que foi necessário um recuo do governo sobre a política anunciada. Nesse sentido, é importante lembrar que o Brasil é o segundo país mais importante, mais populoso das Américas e que a forma como esses grupos antidemocráticos operam localmente pode sim influenciar o restante da região. E essa influência regional, ao mesmo tempo, também pode se dar em sentido positivo caso as ações adotadas pelo Estado sejam em favor da proteção dos direitos fundamentais e da preservação da ordem democrática. Entendemos que a preservação da liberdade de expressão não pode ser confundida com a permissividade diante de discursos que atentam contra a democracia e os direitos fundamentais. É fundamental que organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, acompanhem de perto essa conjuntura e contribuam para a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu registro ainda, relator Pedro Vaca, a minha preocupação quando 2 parlamentares recebidos pelo senhor ontem postaram em suas redes sociais, né, uma certa ameaça ou intimidação ao senhor, para incidir provavelmente no relatório, quando se referiram de forma muito familiar com o governo americano, de que os funcionários da OEA serão trocados, né, porque o Trump vai trocar os funcionários da OEA. Né? No mesmo tempo, anunciavam um encontro que teriam com o senhor em seguida, o que me pareceu muito intimidador, né, da parte deles. E isso é muito preocupante também. E, por fim, para finalizar, eu quero dizer que, enquanto sociedade civil, nós estamos inteiramente à sua disposição para construir um cenário em que agentes que perpetraram essas recentes tentativas de golpe sejam devidamente investigados e punidos, pois somente assim, sem impunidade, é que será possível caminhar para um futuro melhor e diferente daqueles que historicamente marcou a vida do nosso país.